Olá, seja bem-vindo ao podcast Direito do Consumidor. Este podcast é produzido pela Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a EJUC. No podcast Direito do Consumidor, nós temos aqui o desembargador Marcos da Costa Ferreira, que vai sempre falar com a gente sobre direitos do consumidor. Nós acompanhamos recentemente que a empresa 123 Milhas suspendeu a compra de passagens e pacotes aéreos de clientes que tinham comprado para usufruir no período de setembro a dezembro de 2023. E agora esses consumidores estão aí sem suas viagens que foram canceladas e a gente quer saber quais os direitos desses consumidores, como que eles podem reaver esses valores investidos. A empresa está oferecendo vouchers aí para que eles aceitem, mas é possível que eles não aceitem, a gente tem o direito ou não de aceitar. Como que vai se desenrolar essa situação? Perfeito. Primeiro eu gostaria de parabenizar a Escola Judicial do Estado de Goiás e o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás por esse canal de comunicação que é direto ao próprio consumidor e ao próprio cidadão, no sentido de prevenir e até remediar determinadas situações que estão no mercado de consumo todos os dias. Esse é um problema grave que pode causar uma sangria muito grande naquele público que estava acostumado a buscar os meios de turismo com preços mais módicos, com preços mais em conta. É importante nós lembrarmos que 123 Milhas não é uma empresa de emissão de passagens, pura e simplesmente. Ela não é uma empresa que se dê ao transporte público. Ela não é igual a Azul, a Gol, a TAM ou qualquer outra empresa que venda suas próprias passagens. Também ela não é pura e simplesmente uma agência de turismos. O seu modelo de negócio é um modelo de negócio que trabalhava inicialmente com milhas que eram acumuladas em cartões de crédito. Ela comprava e vendia essas milhas e, através desses negócios, ela emitia passagens mais baratas que eram adquiridas através de milhas. Depois, esses negócios da 123 Milhas se expandiram e ela passou a negociar com dinheiro que era pago antecipadamente por seus clientes e esperava que encontrasse melhores pacotes turísticos com melhores preços, comprava esses pacotes e aleatoriamente marcava para os seus clientes esses voos. Como houve uma recuperação muito grande nos pacotes turísticos no Brasil pós-pandemia, os preços receberam uma elevação, o que é normal nas leis de mercado que nós sobrevivemos, inclusive, neste ramo. E aí o meio de negócio da 123 Milhas começou a andar para trás, porque eles vendiam por um preço infinitamente mais barato do que aquele que se localiza no mercado. Hoje não se encontra mais passagem, talvez nem por o dobro ou triplo daquilo que foi vendido, e muito menos hospedagem nos hotéis que estão conseguindo locar por valores muito mais caros. E a consequência disso foi que essa empresa, obviamente, disse que não teria como cumprir aquilo que ela havia ofertado e recebido por esse serviço e cancelou a emissão das passagens e também a emissão das reservas que havia recebido para tal. O que pegou o mercado de surpresa foi que, ao invés de pura e simplesmente devolver o dinheiro para os consumidores como deveria existir, ela se propõe a fazer isso através de um voucher. E um voucher que ela se propõe a devolver seria para utilização futura, em data que não se sabe, ou ainda para receber em outros produtos que só seria possível a aquisição através de novos negócios com essa mesma empresa. E a chance, nós sabemos, e não desejamos que isso aconteça para que a sangria não seja maior, mas a chance que essa empresa venha à bancarrota agora é infinitamente grande, porque quem hoje em sã consciência vai querer fazer novos negócios com uma empresa que não está cumprindo com aquilo que prometeu? Eu, sinceramente, não teria coragem de comprar dessa empresa e acho que a grande maioria das pessoas de sã consciência não farão novos negócios com essa empresa. Então há uma chance muito grande de que ela não consiga cumprir com mais nada daquilo que ela venha a se comprometer. E nesse sentido é que esses vouchers têm uma grande possibilidade de não serem pagos por essa empresa. E daí surgem diversas outras dúvidas
que o consumidor deve estar se perguntando, né? E que foi o que você me colocou aqui agora. E agora? Né? O que fazer? Para onde correr? Como reaver aquilo que eu tenho direito, porque já paguei por aquele serviço e ele não foi prestado? E vamos começar assim com a primeira dúvida que penso que o consumidor vai ter. Eu sou obrigado a aceitar esse voucher? Ou depois, eu já aceitei esse voucher no momento de desespero, com medo de ficar no prejuízo total? Será que eu sou obrigado a ficar com essa opção? Ou será que eu tenho como voltar atrás? E se você me permite, eu já vou logo para essas respostas. A primeira resposta é a seguinte: o consumidor não é obrigado a aceitar esse voucher, em hipótese alguma. Porque o Código de Defesa do Consumidor diz lá nos seus artigos de 18 a 20 do vício da prestação de serviço, quando o fornecedor é incapaz de cumprir com aquilo que ele prometeu, e também nos artigos 30 e 35, que dizem do princípio da vinculação da oferta, quando o fornecedor oferta alguma coisa para o consumidor e o consumidor contrata com ele, que é exatamente isso, né? O fornecedor, aí no caso 1, 2, 3, prometeu para o consumidor que daria para ele uma passagem e uma hospedagem por um preço tal e está dizendo agora que não vai cumprir, o consumidor tem pleno direito de exigir a rescisão contratual com a restituição de tudo aquilo que ele pagou, ainda somado com perdas e danos. Então o consumidor tem o direito de buscar para trás tudo aquilo que ele pagou, corrigido monetariamente e assomado com perdas e danos. O que seriam essas perdas e danos? Olha, vamos pensar o seguinte: eu fiz aqui a aquisição desse pacote porque eu vou casar aqui no mês de dezembro e essa seria a minha viagem de lua de mel. E o prejuízo moral que eu vou ter com isso? Eu perdi minha oportunidade de ter a lua de mel. E isso vai virar danos morais também. Então eu, como consumidor, vou ter o direito de, além de pedir o meu dinheiro de volta, pedir também indenização por danos morais, né? E isso aí, obviamente, que o PROCON não vai resolver. O consumidor pode buscar o PROCON para tentar uma resolução administrativa deste problema. E o PROCON vai tentar de todas as formas, de forma amigável, a resolução desse problema. Mas o PROCON tem as suas limitações. O PROCON pode, no máximo, impor uma multa a essa empresa, que para ela, que já não está cumprindo mesmo aquilo que combinou, não vai pesar muito. E vai sobrar, então, para o consumidor a oportunidade de buscar um advogado de sua preferência, que vai poder orientá-lo da melhor maneira possível e buscar o ajuzamento de uma ação perante o Poder Judiciário, que vai ter aí sim o poder de exigir que essa empresa restitua os valores que foram pagos pelos consumidores e também de condenar essa empresa ao pagamento de indenização por danos morais, que cada caso vai corresponder a um valor diferente de acordo com os danos que foram suportados. A segunda hipótese que eu coloquei, eu sei que muita gente já aceitou essa hipótese de receber o voucher. Olha, já recebi esse voucher. E agora, eu sou obrigado a ficar com isso? Ou será que eu posso me arrepender disso e buscar uma outra solução? E eu digo para você que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei tão evoluída, tão à frente do seu tempo, que ela protege o consumidor até dele próprio. E como que seria isso, protege o consumidor dele próprio? O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor dizem que são nulas de pleno direito todas as cláusulas contratuais através das quais os consumidores abram mão dos direitos que são consagrados no Código. Então, se por acaso o consumidor vai lá e faça um contrato com uma cláusula que seja considerada como abusiva, ou que ele abra mão dos direitos dele, essa cláusula é nula de pleno direito. E a nulidade de pleno direito é aquela nulidade que não pode ser convalidada nunca. Ela é nulidade mais do que absoluta. Ela não produz efeito nenhum. Então, como o consumidor abriu mão do seu direito, que está estampado no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, e é um direito que ele não pode abrir mão, porque é uma lei de ordem pública e de interesse social, ele pode, a qualquer tempo, abrir mão disso para exigir os seus direitos. Esse voucher não vai valer absolutamente nada, ele não pode passar por cima dos direitos desse consumidor. E aí vem um terceiro e grande problema, né? E se essa empresa disser agora, olha, eu não tenho dinheiro mais para pagar, eu quebrei. Eu quebrei. E é um grande risco que existe, e acredito, inclusive, que há uma
séria possibilidade de já ter ocorrido um desvio de todos os valores que essa empresa tinha, para que não haja o pagamento de todo o passivo que ela tem hoje, que não é pequeno. Aí nós teríamos sim a oportunidade de requerer a desconsideração da personalidade jurídica. O que é isso? Isso está previsto em 2 leis no nosso país, mais leis, mas principalmente no artigo 50 do Código Civil e no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Que isso significa você desprezar a pessoa jurídica, que é a empresa, para investir no patrimônio da pessoa física, que é proprietária dessa empresa, para buscar os bens dos sócios dessa empresa, para que no patrimônio dos bens dos sócios da empresa seja utilizado para pagar esses prejuízos que foram causados aos consumidores. A grande diferença do Código Civil para o Código de Defesa do Consumidor. No Código Civil nós temos a teoria maior, que significa que você tem que demonstrar uma grande sorte de requisitos para conseguir sair da responsabilidade da empresa para entrar no patrimônio dos sócios. No Código de Defesa do Consumidor, nós temos a teoria menor, que significa que todas as vezes que a existência da empresa for um obstáculo para que sejam ressarcidos os prejuízos do consumidor, já está demonstrada a suficiência da necessidade de buscar o patrimônio do sócio. Então, a vida do consumidor também é facilitada nesse sentido, e eu acredito que vai acabar acontecendo isso. A necessidade de se buscar o patrimônio dos sócios dessa empresa para que sejam ressarcidos os prejuízos que o consumidor venha suportar. E talvez daí... Tem um caminho longo para o consumidor, então, né? Tem um caminho longo. Principalmente a questão desses vouchers, aqueles que optarem por não aceitar o voucher e procurar esse outro caminho, a gente não consegue estipular um prazo do que ele levaria para conseguir ser ressarcido. Não, realmente não. Isso está me lembrando aqui a falência daquela empresa Avianca. Não sei se a maioria dos consumidores vai se lembrar. Eu mesmo tomei prejuízo naquilo, comprei umas passagens para ir a Aparecida do Norte e a São Paulo, faltando 2 semanas para a empresa quebrar. A empresa quebrou. Eu vi que nem adiantava habilitar naquela falência, porque seria, como diz no interior do nosso estado, jogar sal em carne podre. Porque seria perder também o valor do sal, porque não tinha patrimônio nenhum para ser arrecadado para chegar a me pagar o prejuízo que eu tive, né? E talvez isso vai valer muito mais. As pessoas que estão hoje no prejuízo vão ter muita dificuldade de conseguir se ressarcir desse prejuízo. Eu acho que vai valer muito mais essa situação como uma lição para os consumidores. De quando a esmola é muito, o santo tem que desconfiar, mais uma vez, valendo aqui do adágio popular. Quando a gente percebe que passagens para um destino nacional muito concorrido, por exemplo, a passagem para Recife, se você entra lá no site da empresa que faz esse voo, da Latam, da Azul, da Gol, quanto que está essa passagem? Essa passagem está custando R$ 1.600. Aí você entra na 123 milhas, quanto está essa passagem? R$ 200. Olha, realmente é uma discrepância extraordinária. Quanto que está uma passagem para Lisboa? Uma passagem para Lisboa está R$ 4.000. Quanto que está uma passagem para Lisboa aqui no site da 123 milhas? R$ 900. A discrepância é extraordinária. E não tem como, não existe como se fazer milagre. Não existe como se operar milagre. E essa educação para o consumo que nós estamos tentando praticar aqui através desse podcast, inclusive, é que pode ficar como uma grande lição que a 123 milhas vai ser importante para os consumidores brasileiros, de nós tomarmos cuidado, de não entrarmos nesse tipo de situação, né? Porque o prejuízo, infelizmente, me parece que vai ser inevitável. Tem casos semelhantes, né, como a Hub, que também passou por essa mesma situação, só que ela continua operando, ela continua fazendo essas vendas sem precisar datas. E como que isso vai ser agora? Qual o tipo de punição que pode existir? A 123 milhas está sendo punida, digamos assim, uma punição social, e as pessoas estão procurando por conta própria se ressarcir, mas de um modo geral, como que a gente vai punir essas empresas para que isso não aconteça mais? Porque a gente sabe que por mais que agora o consumidor tenha sido alertado,
ainda vai haver muitos casos, né, até virar uma percepção mesmo. Ótimo, não, e é muito, muito pertinente a isso que você me pergunta, porque nós temos um grupo de professores de direito do consumidor na internet e também um outro grupo de diretores do Brasilcom, no qual eu me integro, que nós temos essa discussão constante e permanente. E hoje mesmo nós discutimos isso e a Secretaria Nacional do Consumidor, que é ligada ao Ministério da Justiça, está tomando providências, mas ela é lenta, porque a estrutura dela é lenta e muito pequena. Ela não tem como fiscalizar tudo ao mesmo tempo. Mas nós já vemos movimentação por parte de órgãos estatais e nós vemos uma associação muito importante entre o Ministério do Turismo e o Ministério da Justiça, que já se movimentam pelo seguinte, de verificar se é possível manter-se no Brasil esse modelo de negócio. Se esse modelo de negócio for viável e se o problema for pontual, nós vimos ontem uma entrevista do ministro do Turismo do Brasil, dizendo isso, que se o modelo de negócio for viável e o problema for pontual, a punição virá só sobre essas empresas, que é o Hotel Urbano, a URB, e a 123 Milhas. Agora, se tudo, como tudo indica, o problema for o próprio modelo de negócios, esse modelo de negócio tende a ser abolido no país. Porque é um tipo de loteria, é um tipo de jogo de azar, que se faz com o turismo. Né? É você ficar jogando aqui com a oportunidade de amanhã aparecer um preço mais baixo para que o consumidor possa se valer desse preço mais baixo. Como alguém aqui faturando em cima da sorte ou do azar do consumidor. E o consumidor tem o direito de ter utilizado tudo aquilo pelo qual ele pagou. E isso não está acontecendo nesse tipo de situação. Isso seria como um investimento de altíssimo risco. Seria como você buscar na Bolsa de Valores ganhos extraordinários que só acontecem em cima de investimentos extraordinários, em cima de ações que teriam uma rentabilidade muito grande, porque o risco dela é muito grande. E esse tipo de jogo não se dá em mercado de consumo. Se dá em investimento em bolsa de valores. Em mercado de consumo, não. O consumidor tem direito à tranquilidade nas relações de consumo, à previsibilidade nas relações de consumo. E não é isso que acontece nesse tipo de negócio. Então, talvez esse modelo de negócio praticado por essas empresas, que apresentaram problemas só nesse ano de 2023, causando uma verdadeira sangria nesse ramo de negócio, que é o turismo no nosso país, eu penso que tende a ser abolido. Que o Estado brasileiro não vai permitir que isso aconteça, porque isso não é interessante para ninguém. Isso não é interessante para os consumidores, isso não é interessante para os fornecedores do setor de turismo, porque isso faz cair a credibilidade no próprio negócio turismo. É ruim para os hotéis, é ruim para as empresas de aviação, é ruim para as empresas de locação de veículos, é ruim para todo mundo. Isso não é bom para ninguém. Quer dizer, nem para as próprias empresas, que estão chegando ao ponto de falirem. Nenhuma empresa quer nascer para falir. E nós temos que viver, como diz o próprio artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, em um clima de paz, de harmonia, de transparência e de boa-fé entre consumidores e fornecedores para que todos sobrevivam e convivam muito bem. Qual alerta que a gente poderia deixar para o consumidor, além da desconfiança de preços muito baixos, como o senhor colocou, se existe ali no momento da compra algo que ele possa verificar, algum termo, algo que sirva mais de alerta, que ele possa se sentir mais seguro? Sim, certamente que sim. Sempre o consumidor deve, antes de efetuar qualquer compra, especialmente em sites, porque hoje nós estamos habituando a deixar as compras presenciais para passar para as compras virtuais. Olha, tome muito cuidado ao fazer compras virtuais. Faça compras virtuais especialmente em sites conhecidos, em sites sediados no Brasil. Sempre faça a compra em um site que termine com .com.br. Não compre apenas num .com, que normalmente vai estar sediado fora do país. Porque se você tiver algum problema, você pode até entrar com ação e ganhar. Mas como que você vai executar uma ação contra uma empresa que está sediada na Rússia? Ou que está sediada na China? Você vai entrar com a ação aqui e vai ganhar. Mas vai executar isso como?
Para se ressarcir de R$1.000, você vai entrar com a ação e buscar isso lá na China de que forma? E outra, sempre se certifica antes de fechar o negócio em site de pesquisa a respeito de reclamação de consumidores. Reclame Aqui é famosíssimo e é muito bom. Consumidor.gov é muito bom. Reclame Aqui é fantástico. E faça as compras em plataformas de compras que são conhecidas. E, de preferência, jamais pague com Pix ou com boleto bancário. Porque se você pagar com Pix, a dificuldade que você vai ter para se ressarcir em eventual problema é muito grande. A melhor coisa a se fazer é pagar através de plataformas de pagamentos, as grandes plataformas de pagamento, como PicPay ou com qualquer outra delas, e Mercado Pago, qualquer outra delas, e através de cartão de crédito, e de preferência parcelado. Porque se por um acaso, se você tiver problema com aquele produto, com aquele serviço que foi adquirido, você tem como se ressarcir da própria plataforma que te vendeu, da plataforma de pagamento e da operadora de cartão de crédito também. E se a compra for parcelada, você tem como, inclusive, sustar o pagamento daquilo que você não recebeu. Essas dicas são valiosas para evitar que nós tenhamos problemas e excesso de sofrimento por coisas que não seriam necessárias. Este foi nosso primeiro podcast Direito do Consumidor. Agradecemos a presença do desembargador Marcos da Costa Ferreira, que vai estar sempre aqui com a gente falando sobre direito do consumidor. E até a próxima. Obrigada.